Bom dia, irmãos. Bom dia. Vocês são incríveis. Vamos começar o nosso culto nessa manhã de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 113, para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Salmo 113. E o Salmo 113 nos diz o seguinte: aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Amém. Que salmo maravilhoso. Esse Deus que nós vamos nessa manhã adorar é o Deus que está nas alturas, mas que Ele se inclina ao nosso favor. É o Deus que ouve a nossa oração, que interfere nas nossas vidas. Por isso a gente aceita esse convite do salmista de louvar ao Senhor, de louvar o nome do nosso Senhor, bendizer o seu nome desde agora e para sempre. Façamos isso com todo o nosso coração. Deus amado, Deus bendito, muito obrigado pela oportunidade que nós temos nessa manhã de louvar, bendizer o seu santo nome. Nós invocamos a tua presença entre nós, sabendo, Senhor Deus, que nós necessitamos de ti aqui, porque se tu não estiveres aqui, esse evento é um evento vazio, mas se a tua presença estiver entre nós, nós sairemos daqui transformados pela tua palavra, pela tua presença, Senhor Deus. Então, fala aos nossos corações. Nós sabemos que essa oportunidade de louvar o teu nome foi concedida por Jesus Cristo e por sua morte na cruz do Calvário, e é sobre isso que nós celebraremos nessa manhã, no nome de Jesus.
comunicar à igreja que ontem nós tivemos o nosso primeiro encontro, né, dos jovens. Foi uma reunião muito legal, a participação deles. Nós tratamos de temas que são muito relevantes para nós cristãos. Há um estudo que diz que 70% dos jovens cristãos que vão para a faculdade, eles acabam se desviando do Evangelho. – 70% dos jovens que vão para a faculdade, eles acabam se desviando do Evangelho. E o problema, irmãos, não é a faculdade em si, o problema é que a igreja evangélica nos últimos anos não tem preparado os jovens para enfrentar o mundo, né? Essa que é a grande verdade. E aí uma série de teorias, uma série de ideologias são lançadas sobre eles e eles não conseguem refutar porque eles não têm conhecimento. Isso é o grande problema que nós temos vivido. O protestantismo foi um movimento que trouxe conhecimento a todas as pessoas, inclusive aos discípulos de Jesus. Os crentes em Jesus passaram a conhecer a fé que eles professavam, mas nos últimos anos isso não tem sido uma realidade entre nós. O ensino da palavra de Deus, das doutrinas bíblicas, tem sido esquecido, e com isso nós temos tido problemas como esses que eu falei no começo. Nós precisamos ter um compromisso aqui na igreja, orar pelos jovens de nossa igreja, ok? Não só eu conto com a oração de vocês também. Bom, muito bem, depois a gente fala sobre isso numa outra pregação, num outro sermão, porque nós vamos ler Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 50, conforme está ali no multimídia. Lembrando os irmãos que esse texto faz parte da nossa leitura bíblica devocional. Nós lemos esse texto essa semana e por isso nós vamos pregar aqui de púlpito. Lucas capítulo 7, versículo 33 ao 50. Crendo que os irmãos já abriram nas suas Bíblias físicas ou em suas Bíblias elétricas, vamos ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Pois 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo,
os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Oremos. Deus amado, nós nesse momento pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo possa estar presente aqui, fazendo com que essa mensagem seja completamente nova para nós, que ela possa, Senhor Deus, causar um impacto nas nossas vidas, a ponto de querermos seguir ao Senhor como sempre, indo em direção a Jesus Cristo. Por favor, que Teu Espírito Santo me use nesse momento como um instrumento em Tuas mãos, porque eu tenho a certeza que eu, Silas, nada tenho a acrescentar à vida dos meus irmãos, mas a Tua palavra e o Teu Espírito Santo pode fazer toda a diferença entre nós. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o Evangelho de Lucas, ele tem muitas parábolas. A gente vê nesse texto, no versículo 41, uma parábola, Jesus dizendo, essa parábola é a seguinte: 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50, nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Essa é a parábola que Jesus conta nesse momento aqui. O Evangelho de Lucas é o Evangelho que mais tem parábolas, né, entre os 4 Evangelhos. Nós temos parábolas em todos eles, mas dos 4 Evangelhos, Lucas é aquele que é mais rico nesse recurso. A parábola era um recurso didático para se transmitir uma verdade, se transmitir uma determinada mensagem. E isso porque o Evangelho de Lucas, ele foi escrito aos gregos, assim como o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, o Evangelho de Lucas é escrito aos gregos. E os gregos, eles tinham um interesse muito grande nas parábolas, porque eles eram herdeiros dos grandes filósofos da antiguidade, né? De lá surgiu Platão, Sócrates, Parmênides e tantos outros grandes filósofos. Então eles tinham como hábito filosofar, eles gostavam de pensar, e nada melhor do que as parábolas para trazer uma reflexão às suas mentes. A gente percebe, por exemplo, que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus e por isso há uma grande quantidade dos sermões de Jesus, dos ensinos de Jesus, porque os judeus tinham mais interesse naquilo que Jesus ensinava, o que Jesus estava ensinando, o que ele estava pregando para as pessoas. Então o Evangelho foi formatado com base nesses ensinos de Jesus para que alcançasse os judeus. Já os romanos eram um pouquinho diferentes. Os romanos, eles tinham um grande interesse pela ação, aquilo que Jesus fazia. Por isso é que o Evangelho de Marcos tem a maior quantidade de milagres de Jesus. São vários milagres relatados, porque o Evangelho chegava a eles através dos milagres que o Senhor fazia. Os romanos não gostavam tanto assim de ficar refletindo sobre as parábolas. Eles eram pessoas que eram extremamente dinâmicas, eles eram práticos, então eles queriam saber aquilo que Jesus havia feito. Já esse Evangelho, a gente percebe que há uma grande preocupação com as parábolas por conta das características dos gregos. E Jesus conta, irmãos, essa parábola num contexto muito importante. Jesus, ele já começava aqui nesse ponto em que nós estamos lendo, ele já começava a ter a estranheza daquelas pessoas, dos religiosos, dos judeus, enquanto as pessoas comuns já estavam aceitando Jesus
porque viam em Jesus os milagres, viam que Jesus era a resposta que eles tanto procuraram nos demais religiosos e não encontraram. Eles viram sim em Jesus a saída para os seus problemas, para os seus pecados, para aquilo que eles tinham, aqueles anseios de seus corações. Eles viam em Jesus essa resposta, mas eles não enxergavam isso nos religiosos da época de Jesus Cristo. E essa parábola, ela é contada num contexto onde há ali dois personagens principais. Nós temos um fariseu que chama Jesus àquele lugar, e nós temos também uma pecadora que está chorando aos pés de Jesus. E é importante a gente contar mais ou menos o que acontecia nesse contexto, para que a gente tenha um bom entendimento dessa mensagem. E o que nós vemos é que Jesus chega naquele lugar e uma mulher começa a fazer um determinado ritual. Não é um ritual espiritual, mas é um ritual social. Ela começa a fazer aquilo. E Jesus usa aquela situação para trazer algo importante. E qual era esse ritual? O que era comum naquela época de ser feito, né, que é citado aqui, que Jesus cita aqui nessa situação. Quando uma determinada pessoa era convidada para ir a uma festa ou a um determinado evento, né, um banquete como esse que Jesus estava participando, o que ele fazia? A pessoa se preparava para ir até aquele lugar. Então ela tomava um banho, né? Tomava o cabelo, né? Fazia o que era necessário e ela ia até o lugar. Mas naquela época, como nós sabemos, as ruas elas não eram pavimentadas, né? Então o que tinha no chão e que era problemático para as pessoas que andavam com chinelos, né? Não tinham sapatos elaborados como esses aqui, né? Bem fechados e com meias, né? E assim a gente consegue evitar a poeira da rua. Não era assim. Eles usavam sandálias, né? E quando eles caminhavam por aqueles lugares para chegarem na casa do anfitrião, mesmo com o banho tomado, né, que eles tinham, eles chegavam lá com o quê? Os pés sujos. Então, não era necessário o convidado tomar um banho, mas era necessário lavar os pés. Então, havia um determinado ritual. A pessoa, ela chegava, os pés delas eram lavados, né, do convidado era lavado ali, e aí, por causa do calor, da distância que ele percorreu, então às vezes ele estava com o corpo quente, né? Então era desconfortável. Então um certo óleo aromatizado era colocado sobre a cabeça da pessoa. É um tanto estranho para a gente, né? Mas era aquela sensação, aquele óleo frio vinha sobre a cabeça e era um aroma agradável. Então aquilo refrescava a pessoa, né? Então com esse beijo, a pessoa com a água, né, com o beijo e com o óleo, isso era uma convenção social que dizia o seguinte para a pessoa: você é bem-vinda na minha casa, eu quero você. Por isso a pessoa chegava, lavava o pé para ficar bem fresquinho, era bem recebido, aí ele ia lá, dava um beijo na pessoa e jogava aquele óleo refrescante sobre a sua cabeça. Se você quiser, eu pego um óleo de soja e coloco aqui na sua cabeça para dizer que você é bem-vindo. Não sei se você vai gostar, é um tanto estranho pra gente, mas era assim exatamente o que acontecia. E ficava aquela coisa, né, melada, aquele cabelo melado, mas fresquinho, né, batia o vento, ficava fresquinho, ficava molhado e tal. Era assim que acontecia naquela época. O que nós percebemos aqui nessa história, queridos, é que Jesus, ele não foi recebido assim por essa pessoa. O que a gente percebe é que de alguma maneira aquele homem, ele diz a Jesus, porque ele não recebeu Jesus, ele convidou Jesus, mas ele não recebeu Jesus dessa forma. O que ele está dizendo a Jesus é o seguinte: eu tenho curiosidade sobre você, eu quero conversar com você, eu quero ver você falando. Ele chama Jesus de mestre, ele reconhece
que Jesus não é uma pessoa qualquer, que era alguém diferente. Mas você não é bem-vindo na minha casa. Você não é meu amigo. Você não é uma pessoa que eu tenha consideração. Você é uma curiosidade. Eu chamo você aqui porque você é um mestre, né? Reconheço isso, mas eu não me importo com você. Você para mim é só um motivo para eu tirar as dúvidas da minha cabeça sobre você. Mas havia uma pessoa que tinha uma visão completamente diferente. Naquela época também os banquetes, sabe, esses reality shows aí que a gente fica vendo, a pessoa presa na casa, assistindo as pessoas brigando, comendo, né, na piscina, não sei o que, né, tem esses realities aí em várias televisões. Na época, o que acontecia é uma outra coisa estranha. As pessoas ficavam, né, numa determinada posição, ou dentro da casa, num pátio, ou do lado de fora, mas eles ficavam vendo o banquete acontecer. Era estranho, né? Eles não participavam. Tipo, você me dá uma coxinha aí e tal, não tinha esse negócio não. Eles só ficavam vendo a coisa acontecendo, né? Aquela mulher, ela soube que Jesus estava lá. E de alguma maneira, aquela mulher deve ter entendido, ela soube, não sei, que Jesus não havia sido recebido daquela forma por Simão, que era o nome daquela pessoa que havia convidado Jesus para a mesa. O que ela faz então? Ela leva um vidrinho de alabastro, um potezinho de alabastro, que é uma espécie de um mármore, né? Um potezinho de mármore, algo parecido com isso. E aí ela leva um perfume e quando ela chega, ela começa a chorar aos pés de Jesus. Ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E aí ela beija os pés de Jesus, não o rosto como se fazia normal, ela beija os pés de Jesus e ela lança aquele perfume não sobre a cabeça de Jesus, mas sobre os pés de Jesus. Aquela mulher via em Jesus algo que aquele homem não via. Jesus era bem-vindo. Jesus era alguém especial para aquela mulher e exatamente por conta disso ela fez todo aquele ritual aos pés de Jesus. O que, irmãos, a gente percebe ali naquele momento é que quando aquele homem olha para aquela mulher, a primeira coisa que ele faz é afirmar aquilo que dentro do coração dele ele já sabia. Jesus não é profeta. Ficam dizendo aí que Jesus faz isso, faz aquilo e tal, mas se Jesus fosse profeta, ele entenderia que aquela mulher é uma pecadora, que aquela mulher não deveria estar tocando em Jesus, porque eu sei que aquela mulher, ela não é nada, eu sei que ela é uma pecadora e ela não pode me tocar, porque eu sou alguém santo, eu sou alguém muito bom, eu sou um fariseu que cumpre a lei de Deus, e aí pessoas como aquelas não podem chegar perto de mim, porque eu sou muito melhor do que essa mulher. E na verdade, eu sou muito melhor do que essa pessoa que está aqui. Eu sabia, por isso que eu não recebi ele com beijo, por isso que eu não lavei os pés dele, porque ele não merece isso. Porque se ele tivesse consciência, se ele fosse um profeta, ele entenderia quem seria essa pessoazinha que está aí com ele, beijando os pés dele. E é exatamente ali, irmãos, que Jesus traz uma mensagem para esse homem. Conta essa parábola daqueles que deviam, um devia 500, outro devia 50, nenhum deles tinha como pagar, e Jesus pergunta àquele homem, Jesus pergunta a ele, quem, me fugiu aqui, irmãos, pergunta, nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou ambos as dívidas, qual deles amará mais? Essa é a pergunta. E aquele homem, ele responde, aquele que tinha a maior dívida. É o que Jesus fala.
E aí Jesus traz aquela mensagem para aquele homem, né? Veja o que essa mulher está fazendo. E aí fala sobre tudo aquilo que aquela mulher havia dito. Queridos, o que está acontecendo aqui é que aquele homem, ele não tinha noção das suas falhas e dos seus pecados. Aquela mulher, de alguma forma, perceba que os pecados dela ainda não tinham sido perdoados por Jesus. E ela foi ao Senhor na certeza que os pecados dela seriam perdoados. O Senhor já havia perdoado pecados aqui. Se nós olharmos nos capítulos antes aqui, a gente vai perceber que o Senhor perdoou o pecado de uma pessoa que tinha um problema físico. Antes de curá-lo, o Senhor perdoou os seus pecados. Ela foi na certeza que Jesus também a perdoaria. Ela viu em Jesus a solução para o problema que ela estava vivendo naquele momento. Enquanto aquele homem que achava que a sua dívida com Deus não era grande, pelo contrário, ele não era como aquela mulher, ele não devia nada a Deus, ele não devia coisa alguma, porque ele era alguém muito justo, alguém que estava naquela situação e tinha condição de dizer quem era e quem não era filho de Deus, ou quem era profeta, ou quem não era profeta, ou quem era pecador, ou quem não era pecador. Jesus usa aquela parábola para fazer com que aquele homem possa entender a sua condição, quem ele era de fato, quem era aquele fariseu de fato. Amados, eu queria fazer umas colocações a respeito dessa mensagem que nós lemos nessa manhã, que estamos conversando essa manhã. Esse texto é um texto muito importante para nós, é um texto que nos traz alguns ensinos simples, mas fundamentais para a nossa vida. Coisas que muitas vezes nós repetimos o comportamento exatamente como Simeão. Muitas vezes nós fazemos o mesmo procedimento. E de que forma essa história ela se torna relevante para as nossas vidas? Em primeiro lugar, essa história ela se torna relevante quando eu ajo como Jesus. Como Jesus agiu com aquele homem? Jesus, ele fez algo importante ali. Ele foi convidado por aquele homem. Jesus sabia que os fariseus já começavam a arquitetar alguma coisa contra Jesus, porque Jesus, ele não se parecia com nenhum tipo de referência que os fariseus eles colocavam a respeito do Messias. Jesus não era o Messias que eles haviam esperado há tanto tempo. É tão interessante, queridos, quando a gente olha na leitura dos evangelhos, e a gente percebe que aqueles homens veem em Jesus no começo, eles viam Jesus como alguém dúbio. Eles olhavam para Jesus e, de certa forma, eles viam Jesus curando, pregando, e as multidões ficavam impressionadas com Jesus. Eles não negavam as coisas que Jesus fazia. No entanto, Jesus, por exemplo, a gente viu aqui na leitura de Lucas, ele permite que os seus discípulos colham espigas no sábado. E isso era um erro terrível para os fariseus. Então, o que a gente percebe é que, de alguma maneira, Jesus não se encaixava no padrão do Messias para esses homens. E é tão interessante isso, queridos, porque o próprio João Batista, ele, em um determinado momento, ele envia os seus discípulos para perguntar se Jesus era esse que eles esperavam, ou eles deveriam ainda esperar outro. E aí Jesus diz, né, que os cegos são curados, né, os surdos estão ouvindo, e os pecados estão sendo perdoados. Jesus lista uma série de coisas para que os seus discípulos dissessem a João, né? João,
ele tinha dificuldade de encaixar Jesus nesse padrão, mas Jesus é o vinho novo, é algo completamente diferente, e com isso as pessoas tinham essa dificuldade de entender. Esse fariseu também tinha essa dificuldade, mas queridos, Jesus, ele não rejeita o convite desse homem, ele vai à casa desse homem, mesmo correndo o risco de ser maltratado, como Jesus foi naquele momento. Muitas vezes eu acabo fazendo como aquele homem, muitas vezes eu não faço como Jesus, muitas vezes eu tenho a oportunidade de agregar pessoas à minha vida, de fazer com que elas, através das coisas que eu faço, que elas vejam Jesus Cristo em minha vida, mas muitas vezes eu não quero, porque eu sou crítico, porque eu não quero me misturar com as pessoas. Jesus aproveitava todas as oportunidades para trazer a mensagem para as pessoas. Certa vez Jesus disse, né, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abarcar, né, você como uma galinha, coloca os seus filhotes, os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram, né? Jesus a todo instante tentava buscar as pessoas. Jesus não tratava as pessoas como raças de víboras, ainda que muitas vezes ele tivesse que falar essa verdade para as pessoas, mas o que Jesus queria é que essas pessoas se arrependessem dos seus pecados. Por isso, Jesus traz, inclusive, essa parábola para Simão, essa pessoa que estava ali. Jesus não rejeitou aquele que estava se opondo a ele. Nós também não podemos rejeitar aquelas pessoas que muitas vezes se opõem a nós. Se o Senhor colocou alguém na sua vida e essa pessoa é uma pessoa difícil de se lidar, se essa pessoa é uma pessoa que tem criado muitas dificuldades para você e para a sua vida, continue perseverante, porque pode ser que Deus tenha alguma coisa, mas não rejeite. Você precisa ser como Jesus. Em segundo lugar, queridos, essa história também se torna relevante para nós quando nós agimos erradamente como Simão. Quando eu esqueço, por exemplo, que a salvação não é por obras, quando eu sou aceito pela minha própria justiça, quando eu faço a minha própria justiça e eu me graduo conforme as coisas que eu faço. Queridos, muitas vezes nós sabemos que a salvação ela não vem por obras, mas não é assim que a gente anda. Muitas vezes a gente procura de alguma maneira justificar o nosso ato. Muitas vezes o que nós fazemos é afogar dentro de nós determinados pecados. Eles estão ali, mas como nós não os praticamos, como eles não vêm à luz, muitas vezes nós achamos que isso é o suficiente. E não é, queridos. Nós vivemos a nossa vida, nós temos na nossa vida um Deus presente, que é um Deus onisciente. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabe de todas as coisas. Não adianta nos escondermos dele, mas muitas vezes nós fechamos o nosso coração, fingimos que não fazemos determinadas coisas ou temos determinados comportamentos, e com isso nós temos uma ideia de que nós estamos sendo aceitos por Deus. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os pecados nossos pecados estão diante de Deus, e Deus, sendo alguém santo e alguém justo, Ele não permitirá que nenhum pecado ele possa prevalecer na nossa vida, queridos. Nós precisamos contar com a graça de Deus. Não crie na sua mente um ranking de santidade, porque isso não existe. Nós não seremos aceitos pelas coisas santas que nós fazemos. Na verdade, irmãos, a nossa santidade
ela precisa acontecer como um reflexo do nosso entendimento da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. É a partir daí que nós precisamos andar a nossa vida, fazer com que a nossa vida esteja em santidade todos os dias, porque reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo pelos meus pecados. Então não adianta, jamais seremos aceitos pela nossa condição, pela nossa forma íntegra de andar, porque essas boas obras, elas já são esperadas por Deus, para que nós possamos fazer. E por último, irmãos, essa mensagem se torna relevante para mim e para você, quando eu ajo como aquela mulher. Aquela mulher, ela reconheceu as suas falhas e pecados. Ela foi até Jesus, porque ela sabia que Jesus poderia perdoar o seu pecado. Eu não sei qual foi o pecado, a Bíblia não expõe a vida dessa mulher. Lucas, que talvez tenha conhecido ou não essa mulher, ele não expõe aqui os seus pecados, mas o que nós sabemos é que os pecados daquela mulher eram conhecidos por todas as pessoas, e aquelas pessoas julgavam aquela mulher de todo tipo de coisa. Eles achavam que eles tinham condição de julgar aquela mulher por aquela situação que ela havia cometido em sua vida, e ela sabia que em Jesus ela receberia a absolvição dos seus pecados. E ali, de fato, o que salvou aquela mulher foi a sua fé. Não foram as lágrimas, não foi o perfume que ela derramou sobre os pés de Jesus, não foi porque os seus cabelos enxugaram os seus pés, nada disso. Foi porque ela cria que Jesus era o perdão que ela necessária, e a fé dela foi o que salvou aquela mulher. É o que Jesus diz. Queridos, nós também precisamos agir como aquela mulher. Eu não sou aceito pela minha própria justiça. Quando muitas vezes, queridos, eu entendo que eu tenho algo a barganhar com o Senhor, mas a verdade é que nós não temos nada a barganhar com o Senhor. Ele nos ama e Ele nos aceita do jeito que nós somos. A única coisa que nós precisamos é ter a humildade em nossos corações, reconhecermos que somos falhos, reconhecermos como aquela mulher que não temos nada e que precisamos do seu perdão, porque aquele homem, Simão, ele achava que ele não precisava de ser perdoado por Jesus, porque ele já era muito bom, ele já era muito santo. Enquanto nós andarmos assim, o perdão do Senhor não nos alcança. Mas quando nós reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos, dependemos dele, ainda, queridos, que você peça perdão e você caia, peça perdão e você caia, peça perdão e você caia, não importa quantas vezes, reconheça suas falhas, tente se reerguer e vá aos pés da cruz, peça perdão ao Senhor, que a obra é feita pelo Espírito Santo, mas é necessário o reconhecimento. Não crie categorias de santidade. Certa vez eu estava conversando com uma determinada pessoa, e essa pessoa falava de um determinado pecado. Ela falava sobre duas pessoas, né? E aí ela dizia, aquele pecado que aquela pessoa cometeu, não, tudo bem e tal, mas aquele outro não pode. Como uma pessoa pode fazer isso? Na verdade, ele criou na sua mente são categorias de pecado. É como se existisse, a nossa doutrina não pensa assim, né? Mas há uma vertente do cristianismo, que não são as igrejas evangélicas ou reformadas, que creem no pecado venial e no pecado capital. Pecado venial seria alguma coisa que não tem problema você cometer, são pecados menores que Deus não leva em consideração, e o pecado capital, que são os pecados que vêm para a morte. Nossa doutrina não pensa assim,
Deus é santo, santo, santo. Qualquer pecado que você possa cometer já é grave demais para o Senhor. Qualquer pecado que venha à sua mente nesse momento, ele é grave demais. Nós precisamos ser perdoados pelo Senhor. Não pense, queridos, que uns pecados são mais graves do que outros. São como consequência, mas não diante da santidade de Deus. E é importante, amados, nós reconhecermos as nossas falhas, nós reconhecermos os nossos pecados, dia após dia, chorarmos aos pés de Jesus, reconhecendo que não somos suficientes e que dependemos dele. Que Deus possa abençoar a sua palavra. Não desista, continue firme em direção a Jesus Cristo. Não crie pecados, ranking de pecados, não faça isso. Toda vez que você pecar diante do Senhor, se há algo no seu coração, todos os dias você repete. Se há algo, o menor que seja, você faz repetidamente. Reconheça diante do Senhor, peça perdão. Se há algo que você não entende, que você não percebeu, fale com o Senhor. Peça ao Espírito Santo que mostre que todos nós temos coisas a serem tratadas até que Jesus venha. Não desista nessa jornada. É a mensagem que eu deixo para todos vocês nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe. Vamos passar ao nosso momento da Santa Ceia do Senhor. Eu queria convidar os irmãos do louvor aqui à frente. Todos os irmãos receberam os elementos? Sim. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 26, nos diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Que sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Irmãos, o nosso Deus, ele leva o pecado tão a sério que decidiu entregar o seu Filho na cruz do Calvário em nosso favor. Muitas vezes nós participamos da mesa do Senhor de uma maneira mecânica. Nós não podemos viver assim. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados e as nossas falhas diante de Deus. Foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Esse é o momento solene. Jesus está entre nós. E isso porque ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Hoje ele está com Deus, mas a sua presença está entre nós. Esse aqui é apenas um elemento físico, o pão e o vinho. O pão é pão, o vinho é vinho, mas o corpo espiritual de Cristo está entre nós, e é esse corpo que nos abençoa nesse momento. Vamos participar da ceia do Senhor, na certeza de que Ele morreu pelos nossos pecados, e por isso hoje nós celebramos a Santa Ceia, mirando aquele momento em que nós vamos estar com Ele para sempre, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos cantar um louvor agora nesse momento. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição?
separará do amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo. Você está no seu coração se sentindo distante dele, nada te separará do amor de Jesus Cristo. Você está distante por conta dos pecados, nada vai te separar do amor de Cristo. São as lutas, são as tribulações, nada vai te separar do amor de Cristo. Ele morreu por você, Ele pensou em você, Ele está com você, Ele vai te ajudar a ficar firme até que Ele venha. Fique de pé nesse momento. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, dando graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, nosso Senhor tomou também o cálice depois de haver ceado, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebemos, em memória de mim. Deus amado, nós nesse momento queremos te agradecer pela sua morte na cruz do Calvário. Nós não merecíamos, Senhor, o teu amor. Nós não somos merecedores de qualquer coisa, porque o pecado é uma grande ofensa à sua santidade. Mas muito obrigado, porque antes da fundação do mundo, o Senhor já havia planejado nos escolher, já havia decidido se entregar na cruz do Calvário, para que a vida aqui na terra fosse possível, e que a partir dessa vida nós tivéssemos ciência de que nós somos pecadores e que precisamos de Ti, antes, Senhor Deus, de sermos destruídos. Por quem nós somos? O Senhor, Ele nos sustentou, Ele nos perdoou, e a partir do perdão do Senhor, que foi nos dado na eternidade, e que em um momento Ele se concretizou aqui na terra, no tempo, a partir disso nós viemos a conhecer a Ti e conhecer o Seu amor. Obrigado, porque a Sua morte na cruz do Calvário irá nos conduzir ao céu, irá nos conduzir a um momento de comunhão, na qual nós desfrutaremos o Seu amor. Teremos um relacionamento profundo no momento em que nós experimentaremos pela primeira vez a plenitude. E nós contamos com isso, contamos com a ajuda do Teu Espírito Santo, para que nos conduza até Jesus no momento em que Ele voltar nas nuvens. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós somos gratos a Ti por esse momento, esse culto que nós passamos. Oramos para que o Senhor possa abençoar cada irmão aqui presente, cada família, que a graça, a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida desses irmãos. Nós oramos para que o Senhor também possa nos livrar de todo mal nesses dias difíceis, abençoando as famílias dessa igreja, abençoando, Senhor Deus, a nossa saúde, a saúde emocional das famílias, abençoando também com prosperidade emocional e espiritual, também nada possa faltar, Senhor Deus, a ninguém aqui presente, aos irmãos que estão em casa também. Nós oramos, pedindo ao Senhor que nos livre de todo mal, pedindo ao Senhor que também abençoe a nossa semana, que o Senhor nos proteja da violência urbana, guarde as nossas casas, as nossas vidas, as vidas dos nossos vizinhos. Senhor, transforma a nossa nação,
Nós temos vivido momentos tão difíceis, mas nós oramos para que o Senhor possa pacificar o nosso país. Por favor, transforma, muda a nossa nação, porque sabemos que feliz é a nação dos judeus ao Senhor. Seja o Senhor da nossa nação. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Levante suas mãos nesse momento. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a